Graças e paz, meus queridos, estamos aqui nos Estados Unidos, começando a série O Amigo de Deus, baseado na vida desse patriarca extraordinário das Escrituras que é Abraão, né? E justamente eu quero ler um texto com vocês que está Tiago capítulo 2, versículo 23, que diz o seguinte: E cumpriu-se a Escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e isto foi-lhe imputado como justiça. E agora gravem: e ele foi chamado o amigo de Deus. Há muitos anos atrás esse texto mudou a minha vida e ele me impactou de tal forma que provocou mudanças drásticas no meu andar com Deus a partir dali. Porque quando eu olhei que Abraão, um homem limitado, falho como eu e você, sujeito às mesmas paixões, ele alcançou um lugar diferenciado no coração de Deus ao ponto de ser chamado amigo de Deus. Aquilo encheu meu coração com tanto impacto que eu falei: puxa, Senhor, se este homem conseguiu, por que eu e você não podemos conseguir também? Foi quando naquela época o Senhor falou assim: filho, se ele foi chamado amigo de Deus, estude a vida de Abraão, identifique posicionamentos, atitudes que o fizeram alcançar esse lugar no coração do Pai, do Abba. Foi quando eu comecei a estudar dias, semanas, meses, a vida de Abraão, a leitura do Gênesis, textos correlatos no Novo Testamento. E para minha surpresa, eu aprendi muito de Deus, aprendi muito. Foi naquela época onde eu escrevi um livro, inclusive intitulado O Amigo de Deus, que em breve eu quero fazer aí uma nova edição. Surgiu um livro desse tempo, surgiu uma vida com Deus mais pungente, mais firme na presença, entendendo que eu poderia ir um pouco mais. Aliás, todo homem que um dia estagnar na fé, se aclimatar a um nível espiritual, à superfície, e dizer: eu já vivi o bastante, eu não preciso mais, esse homem ele nunca irá mais abrir portas para que possa crescer e desenvolver a sua vida espiritual na presença do Pai. Eu aprendi uma coisa naquele tempo, e inclusive no livro O Amigo de Deus, eu uso isso como uma forma introdutória. O Senhor Jesus, ele não faz acepção de pessoas, jamais, ele jamais fez, mas de atitude sim. Você vai perceber que a forma, o diálogo, a interação com Jesus, ela diferenciava de acordo com alguns grupos, de alguns relacionamentos. Era um tipo de fala, era um tipo de formação, era um tipo de revelação e um tipo de acesso. Por exemplo, João capítulo 6, são 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Jesus está pregando, ensinando, instruindo aquele povo de uma maneira maravilhosa. Então era um tipo de palavra, era um tipo de informação. Agora tinha momentos que não era uma multidão, era 70. Lembra dos 70? Que ele comissionou, instruiu, enviou, deu parâmetros ministeriais para que eles pudessem fluir e andar de acordo com os seus ensinamentos e as instruções. Então a conversa, o tipo de fala, de acesso para os 70 foi diferente da multidão. Agora tinha hora que não era multidão, não era 70, era 12. Sim, os 12 apóstolos discípulos amados, que ele trouxe para perto, andou aí 3 anos e pouquinho junto com eles. Esses comeram com Jesus, andaram com Jesus, viram coisas de Jesus na sua intimidade que os demais não viram. Não porque Deus fez acepção de pessoas, mas eles tinham acesso às atitudes dele, à forma como Deus os comissionou para estar ali. Agora é tão interessante que tinha momentos também que não era multidão, não era 70, não eram 12, eram 3, Pedro, Tiago e João. No Monte da Transfiguração, e você vai ver textos: e chamou Pedro, Tiago e João uma parte para orar. Tinha momentos que eram só os 3. E eles tiveram acesso ao coração de Jesus em algumas situações que os demais não tiveram. Agora o mais interessante de todos: não era multidão uma hora, não era 70, não era 12, não era 3, era 1. O discípulo amado, aquele a quem a Bíblia diz que recostava a cabeça no peito de Jesus e dele ouvia os seus sussurros mais secretos. João era aquele que alcançou um lugar ainda mais diferenciado no coração do Pai. Agora a pergunta que não quer calar é a seguinte: quem é que define o local onde nós vamos estar nesse relacionamento com Deus? Multidão, 70, 12, 3, 1. É Deus?
É o inferno? Não, é eu e você. Nós decidimos pela nossa entrega, renúncia, que lugar nós vamos estar estabelecidos diante de Deus. Abraão, ele foi um dos que reclinava a cabeça aqui. Estou falando aqui metaforicamente, de uma intimidade, de um relacionamento ao ponto de ser chamado amigo de Deus. Então, a partir dos próximos vídeos, eu quero trabalhar algumas características da vida de Abraão que o impulsionaram e o levaram a ser chamado amigo de Deus. Se esse homem alcançou esse lugar, vamos observar o que ele fez, quais foram as suas posturas, o que ele praticou, para que nós possamos praticar também e alcançar esse lugar de intimidade na presença do Pai. Beijo no coração, Deus abençoe e até o próximo vídeo da série O Amigo de Deus.